Olá, meu nome é Lucas e esse é uma apresentação do cálculo da função da complexidade temporal, uma atividade da matéria de estrutura de dados. Eu faço parte da equipe 6 e junto comigo está o Renan Antônio. A princípio, vamos começar pela fonte, explicando a fonte da implementação em Python para cada tipo de algoritmo de busca. O algoritmo de busca linear, ele é um algoritmo relativamente simples e a função dele é simplesmente pegar uma lista que vai ser atribuída pelo usuário, um alvo que também vai ser atribuído pelo usuário, e o algoritmo ele vai basicamente fazer uma varredura da esquerda para a direita, ou seja, ele vai do índice 0 até o índice n, e caso ele encontre, caso esse elemento seja o alvo que foi declarado, o algoritmo ele retorna o índice do alvo. Essa busca, como a gente disse, ela é bastante simples, ela não possui nenhum tipo de verificação que não seja a de igualdade com o alvo. O segundo É isso. algoritmo de busca é o de busca ordenada. Também é uma função bastante simples, mas não tão simples quanto a do algoritmo da busca linear. Na busca ordenada, a função ela vai pedir uma lista e vai pedir um alvo. Dentro desses dois parâmetros, ela vai seguindo com um for dentro dessa lista, onde se o primeiro índice dessa lista for exatamente igual ao alvo, a função retorna esse primeiro índice que ela encontrar. Se não, a função vai verificando índice a índice na lista que entra como parâmetro até encontrar esse alvo. E retorna, e se caso ele não encontrar esse índice que está como parâmetro alvo, ele retorna um -1, indicando que não há uma, um elemento igual ao parâmetro do alvo, indicado no parâmetro da função. Comentando só em relação à similaridade com a busca linear, o algoritmo os dois algoritmos eles são bastante semelhantes, então eles vão repetir basicamente o mesmo processo de vasculhar cada elemento da lista e ver se aquele elemento é o elemento alvo. Porém, a diferença do algoritmo de busca ordenada é que ele vai ter um passo a mais, que ele vai verificar se o elemento atual ele é maior do que o alvo. O algoritmo de busca ordenada, diferente da busca linear, ele necessita que a lista passada seja uma lista ordenada de menor para o maior, justamente para que essa verificação ela possa acontecer da maneira correta. Caso a lista ela não seja uma lista ordenada, o algoritmo ele pode retornar um erro, mesmo que o alvo ele esteja presente dentro da lista, justamente por conta dessa segunda verificação que ele faz a mais em relação à busca linear. Então é importante frisar que esse algoritmo, diferente da busca linear, só pode ser usado em listas ordenadas. O algoritmo de busca binária ele vai basicamente funcionar da seguinte maneira: ele vai pegar a lista que o usuário passar e vai dividir essa lista em dois lados, o lado esquerdo e o lado direito. Para esse algoritmo funcionar, essa lista também tem que ser ordenada, ela não pode ter elementos fora de ordem. Então ele vai pegar essa lista, vai dividir em dois pedaços, o pedaço esquerdo e o pedaço direito. A primeira varredura que ele vai fazer é olhar se ele está dentro da margem esquerda ou se ele está dentro da margem direita. Se ele estiver dentro da margem direita, ele vai descartar a esquerda. Se ele estiver dentro da margem esquerda, ele vai descartar a margem direita. Então, supondo que a gente tenha a margem esquerda vá de 1 a 5 e a direita vá de 6 a 10, se o nosso alvo for o 8 ele está entre 6 e 10. Logo, ele vai descartar a margem de 1 a 5, ele vai pegar essa margem que vai entre 6 e 10 e ele vai refazer essa varredura. Então ele vai cortar novamente essa lista no meio e fazer esse mesmo processo. Ele vai fazer esse processo N vezes até que ele encontre o alvo. Então ele vai encontrar o alvo em que situação? Quando o alvo ele estiver exatamente no meio da lista. Então
vai basicamente fazendo pequenos, ele vai recortando de metade em metade a lista, e quando essa igualdade ali que existe ali dentro do código, né, se if valor meio for igual a alvo, quando essa igualdade ela for satisfeita, então ele retorna o índice do valor alvo. Agora a gente vai falar sobre a complexidade de cada um dos algoritmos. Em relação às complexidades, a gente separou uma tabela com 5 listas, né? Então a lista vai de 1 a 5, com índices de 8, 16, 32, 64 e 128 elementos. A primeira, então, a primeira busca, que é a busca linear, conforme o que a gente calculou, a gente chegou na expressão para o melhor caso, que vai sempre ocorrer em uma razão de 5t, ou seja, independente do tamanho da lista, como no melhor caso o elemento alvo ele é o primeiro elemento da lista, então a busca linear ela só vai precisar realizar a iteração, né, o laço de repetição uma vez, e dentro dessa uma vez existem 5 operações acontecendo ali dentro. Então, independente do tamanho da lista, no melhor caso, a busca linear ela tem a complexidade de 5. Para o caso médio, a gente chegou na expressão 3t mais nt, ou seja, basicamente vão ser 3 operações ali que vão acontecer em uma quantidade fixa de vezes, mais nt. Então, a busca linear ela vai fazer aquela varredura n vezes até achar o elemento, né? E no pior caso, a expressão fica bastante similar ao caso médio, porém a gente vai ter um 2 que multiplica o n, então ficando n vezes 2t, e a complexidade dessa função ela vai aumentando conforme esses valores que a gente descreveu na tabela. Em relação à busca ordenada, como a gente disse, é um algoritmo que ele funciona de uma maneira bastante similar da busca linear, porém ele tem uma operação a mais, que é a de verificação de se o alvo se o valor do índice atual ele é maior do que o valor do alvo que a gente está buscando. Justamente por conta disso, ele vai se comportar de uma maneira, no melhor caso, ele vai se comportar exatamente igual à busca linear, que é o resultado que a gente estava esperando. Então, ele vai repetir basicamente a mesma operação do que a busca linear, já que o elemento está no primeiro índice. Então, logo que ele entra no laço de repetição, ele já retorna o resultado. Então, ele funciona exatamente igual a busca linear, porém para o caso médio e para o pior caso, é onde a segunda operação, que é a de comparação, né, da verificação se o índice atual é maior do que se o valor do índice atual é maior do que o valor do alvo, começa a acontecer, e por conta disso a complexidade dele acaba aumentando em uma razão muito parecida com o dobro da função linear, que é também basicamente o comportamento esperado. Então, se a gente olhar a tabela da busca linear e a tabela da busca ordenada, a gente consegue ver que o caso médio e o pior caso aumentam praticamente em dobro, né? Então, a gente pode dizer que a busca ordenada ela vai desempenhar mais ou menos ali um dobro de complexidade da busca linear. Por último, a gente tem a busca binária. No caso, a busca binária ela vai usar um laço de repetição while. Conforme eu e o Lucas a gente pesquisou, nessa situação, como não existe o número de repetições ele não é exatamente previsível na busca binária, conforme nossas pesquisas a gente chegou que a busca binária ela vai basicamente funcionar numa razão que utiliza um log. Esse log a gente abreviou aqui nas nossas fórmulas como M, e as operações que a gente calculou aqui nessa tabela, elas têm como um fator ali de multiplicação, um log, e por isso os resultados eles acabam sendo bastante diferentes das últimas duas buscas. Mas, comentando os resultados, a gente chegou à conclusão de que, no melhor caso, independente do tamanho da lista, o elemento ele está exatamente no meio, o elemento alvo está exatamente no meio, a complexidade vai sempre ser de 11. Olhando em relação aos outros algoritmos, é uma complexidade maior e
faz sentido, porque se a gente olha, né, justamente dentro do código do algoritmo, a quantidade de operações que vão ser realizadas antes da gente chegar nesse retorno é maior do que a dos outros dois algoritmos. E a gente chegou ao cálculo de 11, né, da complexidade 11. Onde a busca binária ela começa a se destacar é no caso médio e no pior caso, que comparativamente com os outros dois algoritmos, a complexidade e a performance acabam sendo muito mais positivos. Como a busca binária ela usa um algoritmo um pouco mais sofisticado para fazer essa busca, por mais que no melhor caso a complexidade seja mais alta do que a dos outros algoritmos, a gente consegue ver que quanto pior o caso e quanto maior o tamanho da lista, mais performática a busca binária é. Então, por mais que ela por mais que para listas pequenas ela utilize mais recursos e retorne o mesmo resultado do que a busca linear e a busca ordenada, quanto mais a gente aumenta o tamanho da lista e quanto pior a gente torna o cenário, mais a busca linear ela se torna recomendada, né? Então a gente consegue ver que para o pior caso, numa lista de 5 elementos, a busca linear tem uma complexidade de 259, a ordenada de 519, enquanto a binária tem uma complexidade de 88, ou seja, ela precisa de muito menos computação para conseguir entregar o resultado para a gente. Algumas conclusões que a gente conseguiu tirar: cada um desses algoritmos ele vai poder ser usado em um cenário. Por mais que a busca binária ela aparentemente seja muito mais performática, nem todo caso a busca binária ela vai ser útil. Então, primeiramente comentando sobre a busca linear, ela é a única busca dessas três que vai poder ser usada em listas não ordenadas. Como ela itera de elemento em elemento, sem fazer nenhum tipo de comparação que seja olhar se aquele elemento que ela está, se aquele elemento atual é o alvo, a busca linear ela não precisa saber se a lista é ordenada ou não. Ela consegue realizar a operação independente de ter ordem ou não na lista. E esse é o diferencial dela em relação às outras duas buscas. A busca ordenada vai ser recomendada para uma situação onde a gente está tratando uma lista ordenada, ela só funciona em listas ordenadas, é, só que numa lista ordenada onde a gente não tem certeza se o elemento alvo está ali dentro. Como ela tem uma condição de controle, de basicamente verificar se o elemento que a gente está olhando ele é maior do que o alvo, né, onde ele acaba resultando em um erro, ele consegue é, evitar redundância, né? Então, se a partir do momento em que ele chega em um elemento que é maior do que o alvo e ele ainda não encontrou o alvo, então ele já para ali, ele já entende que o alvo ele não está dentro da lista, o que vai poupar tempo, vai poupar recurso, e é algo que a busca linear, por exemplo, não faria. A busca linear continuaria iterando pela lista até chegar no final e descobrir que o elemento não está ali. Então, nesse cenário de lista ordenada e a gente não sabe se o elemento está dentro da lista, a busca ordenada ela vai ser melhor do que a busca linear. E a busca binária, por fim, a gente chegou à conclusão de que ela também só vai poder ser usada em listas ordenadas, então descartada para listas não ordenadas. E ela vai ser interessante de ser usada quando a gente está tratando de listas maiores. Então, quando a gente tem uma lista grande, é, uma lista ordenada grande, a busca binária ela acaba sendo mais recomendada do que a busca ordenada, né? Justamente porque ela vai poupar muitos passos em relação à busca ordenada e independente de a gente saber se o elemento está ou não dentro da lista. Então, na maior parte dos casos, a busca binária ela vai ser melhor aplicável do que a busca ordenada. Sempre vale reiterar apenas para listas ordenadas. São essas as conclusões que a gente chegou. Obrigado pelo